Direto da redação. Já está comigo virtualmente aqui no Estúdio Viu Digital o economista, colunista do Jornal Diário da Guanabara, do Portal Viu, Ranulfo Vidigal. Meu caro Ranulfo, bom dia. Meu caro Roberto, bom dia para você e para o seu grande público, meu amigo. Diga lá. Ranulfo, eu quero cumprimentá-lo aqui pelo último artigo que está no Diário da Guanabara e também reproduzido no Portal Viu, em que você faz uma menção a uma série que está passando na Netflix. Eu tenho a impressão que é na Netflix, que é Eleita. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que é essa série, porque é uma comédia brasileira. Ela se passa em Nova Iguaçu, que é cidade da jornalista Cláudia Freitas, companheira de trabalho nossa aqui. Como é que é isso? A mulher, ela se elege governadora do Rio de Janeiro e resolve fazer uma distribuição de royalties de petróleo igualitariamente para toda a população, é isso? Bom, Roberto, a vida imita a arte imita a vida. E nós dois somos admiradores do cinema, né? Eu desde criança, você muito provavelmente também. E agora, através das redes de streaming, né, você consegue em casa assistir séries, filmes de boa qualidade. E como o Rio de Janeiro hoje, digamos assim, é um exemplo ou um mau exemplo, né, de baixo crescimento, de alto desemprego. Há 15 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha 15 milhões a mais de pessoas com carteira assinada em relação a hoje. Então, a diretora Carolina Jabbour, que é filha do Arnaldo Jabbour, que você conheceu muito bem, um jornalista famoso, um cineasta famoso, ela resolveu fazer uma série para retratar os dilemas do Rio de Janeiro nesse momento, né? E aí fez o filme que virou uma série chamado A Eleita, né? De repente, uma menina jovem, completamente desengonçada e falida, ganha, a partir de uma manipulação de um guru, um deputado guru que faz a sua cabeça, e ela ganha a eleição para o Palácio Guanabara. E aí ela começa a fazer as coisas aparentemente mais estapafúrdias do mundo, como, por exemplo, distribuir os royalties do petróleo de forma igual. Outra coisa que ela faz também, ela baixa as tarifas do transporte público, e aí arruma um problema na Assembleia Legislativa e acaba sendo expulsa do mandato, porque baixar a tarifa de ônibus no estado do Rio de Janeiro é uma coisa imperdoável, né? Ela no meio do mandato, ela tem uma depressão e fica dentro daquele Palácio Laranjeiras, que é belíssimo, é hoje um museu, é um lugar extraordinário, e a diretora Carolina Jabbour pegou cenas belíssimas, lindíssimas, né? E mostra o absurdo que é a política no Rio de Janeiro, dominada por máfias. É isso que a Carolina Jabbour está tentando mostrar numa tentativa de saída, porque todos nós queremos um Rio de Janeiro mais forte, mais próspero, que gere emprego e renda e bem-estar para todos. Mas dá-se boas risadas, e eu fiz o meu artigo semanal do Portal Viu baseado nessa série, porque eu me deliciei, achei ela engraçadíssima, e falei assim, vou fazer aqui uma provocação, o Roberto me deixa com liberdade para escrever as coisas que eu imagino, e eu fiz isso, as pessoas vão ler e vão dar boas risadas. Mas muito interessante, e essa questão muito pertinente dela, essa coisa da Assembleia Legislativa se rebelar contra a redução de tarifa. Por quê? Os últimos episódios no estado do Rio de Janeiro mostram o seguinte, que tarifa de ônibus, reajuste, foi sempre um rastro de propinoduto para pagamento de propina político no estado do Rio, Ranulfo. Exatamente, e ela vai no cerne da questão, né? Quer dizer, ela traz as questões hoje que angustiam o carioca, o fluminense, que é um poder legislativo que podia ser muito mais efetivo e eficaz para a maioria da população, e acaba ficando em brigas intestinas, em brigas menores, e não contribuindo para as políticas de saúde, que são fundamentais, para as políticas educacionais através das universidades, ou das políticas assistenciais através da transferência de renda para realmente quem mais precisa.
Essa é a discussão que ela põe na mesa de uma forma muito engraçada. A série é muito engraçada e está com grande audiência no streaming. O Ranulfo, você acompanhou no último domingo, como eu também acompanhei, Oi. Não, tá me ouvindo? Você acompanhou no último domingo, como acompanhei, foi o debate na televisão entre os candidatos à presidência. E foi uma noite de domingo, foi o primeiro debate da Band, muito bem organizado o debate, vamos aqui destacar isso. As regras do debate muito bem organizadas, o Lula e o Bolsonaro, e foram civilizados, os dois candidatos civilizados se trataram assim civilizadamente no que se refere ali, o embate é normal, né? A troca de farpa é normal, mas foram muito civilizados um com o outro, proximidade, tudo certinho, vamos destacar isso. Mas o que me chama a atenção nesses sucessivos debates em televisão, o Ranulfo, é a baixa audiência ainda dos debates, né, o Ranulfo? E é natural, Roberto, porque as questões fundamentais, elas não vieram a público. Por exemplo, Roberto, nos últimos 6 anos, o governo Temer inventou um negócio chamado paridade de poder internacional para o preço dos combustíveis. Aí, Roberto, o botijão de gás subiu 280% e o salário mínimo só subiu 38%. Eu faço uma pergunta para você. Esse debate do botijão de gás esteve naquele debate ontem, de domingo? Não. Outra questão importante. No estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, 500 mil pessoas perderam emprego formal. Eu pergunto a você, a questão do emprego formal ou do apoio ao pequeno empreendedor, que hoje está esmagado em dificuldade por falta de crédito, por falta de uma série de incentivos, essa discussão esteve no debate da Band? Não. A questão da saúde pública, que ela é muito importante para aquele que ganha até 2 salários mínimos, porque essa pessoa não pode pagar plano de saúde, ela depende do SUS. Essa discussão veio a público? Não. Os juros da dívida, que são caríssimos, teve discussão? Não. Ora, a discussão foi muito mais, eu acho que eu não acho, eu fiz que eu não fiz, você roubou no petrolão, você talvez seja pedófilo. Questões que são completamente fora de propósito, não são as questões essenciais. O Brasil tem, entre seus eleitores, metade ganhando até 2 salários mínimos e 36% ganhando entre 2 e 5. Então, 86% das famílias brasileiras que votam dependem de questões concretas da sua vida concreta no seu cotidiano. O preço do botijão de gás, a caristia, o emprego do seu filho, a faculdade que está cada vez mais cara, o plano de saúde que não cabe no orçamento. E, infelizmente, eu estava ali assistindo, não vi essa discussão das coisas concretas. Por isso é que eu, no primeiro debate com você, há 15 dias atrás, disse que vai ser uma eleição no Photoshop, duríssima. Porque o que vai acontecer é que as duas linhas dos dois candidatos vão cada vez mais se aproximar até o dia 30. E vai ser para um lado ou para outro 1 ponto, 2 pontos na pequena diferença. Por quê? Porque as questões concretas não estão vindo à mesa, Roberto. As questões concretas são as questões do cotidiano dessas pessoas. 86% da população que vota depende de coisas concretas, caristia, emprego, segurança pública, saúde. E isso eu não estou vendo no debate. O que eu estou vendo são, por exemplo, os seus amigos jornalistas perderam enorme oportunidade de fazer questões concretas, perguntas concretas. Fizeram perguntas sobre o Supremo Tribunal Federal, que vai de 11 para 15, 20. Isso não é responsabilidade do presidente da República. Um presidente da República não muda o número de pessoas no Supremo Tribunal Federal. Outra questão mal resolvida, se é a favor do aborto, se é contra. Isso não é, o presidente da República não cuida disso. Quem cuida disso é o Congresso Nacional. O presidente da República cuida fundamentalmente das políticas públicas de emprego, de saúde, de educação, de infraestrutura. E isto, infelizmente, Roberto, não esteve no debate. Por isso é que 21% não foi sequer votar,
6% votou branco e nulo, e esse percentual no dia 30 vai subir. Porque enquanto os candidatos ficarem discutindo coisas que não são essenciais, a população vai se afastando da eleição. Essa é a minha humilde interpretação, Roberto. Não é outra, é a verdade mesmo. As pessoas, elas se desestimulam porque os problemas imediatos delas, eles não estão sendo tocados. Não há um direcionamento, não se vislumbra nenhuma solução, nenhuma alternativa. Olha, eu estou atendendo aqui ao anseio de cerca de 700 pessoas que estão aqui, Ranulfo, conosco, nos acompanhando pelo Facebook, só assistindo aqui pelo Facebook. Algumas delas me pediram aqui para colocar aqui o link do seu artigo, já está aqui disponível aqui nos comentários, tá bom? Já está aqui, já disponível. Então nós temos um recorte aqui, só em rede social aqui, nós temos mais cerca aqui também de 300 pessoas, acho aqui no YouTube até agora há pouco. Então um recorte aqui nessa manhã aqui pelas redes sociais aqui o pessoal. E a rede social permite isso, que a gente coloque aqui, disponibilize o link. E você que está em casa, está no rádio, caso queira assistir ou queira ler na integralidade o artigo de Ranulfo Vidigal, ele está em portalview.com.br, e para você também que prefere, está no DGRJ ou diariodaguanabara.com.br. Então você pode acessar nessas duas plataformas o artigo do Ranulfo Vidigal. O próximo debate agora é na Globo, não é, o Ranulfo? Eu só não sei data. O próximo debate é na Globo, na quinta-feira. Eu sugiro, quem sou eu para sugerir, mas que seja mais cedo, porque a população mais humilde dorme cedo. A população que realmente trabalha, Roberto, acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus ou um trem 6 horas da manhã. Então essas pessoas, se quiserem participar de um debate como esse e ouvir realmente as propostas concretas, isso tem que ser 8 horas da noite, para poder ele dormir cedo, entender mais ou menos como é que os candidatos estão propondo suas plataformas. Os candidatos têm que ser mais realistas e prometerem coisas realistas, porque ninguém é mais bobo de imaginar que esteja na época de sonhar, né? E depois tomar sua decisão de uma forma a mais criteriosa possível e a mais pragmática possível. Todo mundo tem o direito de fazer essa escolha. Eu vou reiterar uma coisa que eu coloquei aqui há algum tempo atrás. Por favor, não briguem nessa eleição. Não briguem dentro da sua família. Não briguem. Não sei se vocês viram, e me chamou muita atenção, Roberto, no debate da Band, quando o capitão Bolsonaro se aproximou do Lula. E o Lula disse para o capitão Bolsonaro: não, você votou em mim, você era um puxa-saco meu. Isso quer dizer para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo, que eles dois são amigos de velha data, eles não são inimigos pessoais. De forma alguma. Eles são apenas adversários políticos momentâneos. E você, meu amigo, que está aí na rua brigando com seu amigo, brigando na sua família, você não faça isso, porque isso não vai levar a nada. Os políticos são todos amigos, né? Eles se entendem. E a gente fica aqui fora, Roberto, brigando, né? Não, é o vermelho, é o amarelo. Paga o que está isso. acontecendo, Roberto? A seleção brasileira está abolindo paulatinamente o amarelo. A seleção brasileira tem 5 uniformes para... Agora um é azul, outro é não sei o quê, porque o amarelo virou um símbolo tal nessa briga insana, né, que a própria seleção brasileira passou a vender menos uniformes do modelo amarelo, está criando outros modelos porque quer sair dessa discussão insana entre A versus B. Portanto, não brigue. Política é tudo amigo. Por favor, o andar de cima se entende. A Eliane Vitorino de Macaé está dizendo aqui, Ranulfo, esses debates têm mais ofensas do que planos de governo. É o que exatamente o que você falou, é a percepção das pessoas. Ela está corretíssima, né? As pessoas não são bobas, entendeu? Então, hoje as pessoas têm que discutir pragmaticamente qual é aquele candidato que atende melhor, que a sua vida possa melhorar a partir de 2023. Porque as dificuldades são enormes, os salários reais estão em queda, as famílias estão cada vez mais endividadas, e é isso que é o fundamental.
Essa conversa fiada, esse tiroteio, esse telequete não leva absolutamente nada. E nós, como somos uma rede que tem a capacidade de falar as coisas como elas são, nós não estamos aqui para enganar ninguém, a gente tem que dizer a verdade. Não briguem. Política é tudo amigo. O Ranulfo, tem uma outra coisa, é o seguinte, que as pessoas elas não estão se dando conta. A situação do Brasil o ano que vem, seja quem for o presidente da República, a situação no mundo, veja relatórios do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, veja você o cenário mundial, a situação ela será duríssima no país, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, que o ano que vem o estado do Rio de Janeiro volta a pagar a sua recuperação fiscal, as suas prestações da recuperação fiscal. Então o estado do Rio já entra o ano aí devendo bilhões. Então não será fácil não. Aliás, você prognosticou há pouco tempo aqui, e eu estou com você nisso, que o governador Cláudio Castro, pelo que você leu ali, a leitura sua das contas do governo, em novembro, não se surpreenda se o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, der um tranca-rua, encerrar o orçamento de 2022 já em novembro, o Ranulfo. Não é isso? Perfeito, perfeito. Porque a grana da SEDAI, da venda da SEDAI, já está acabando. Ano que vem tem que voltar a pagar a rolagem da dívida. Os compromissos estão todos na mesa. E ele vai ter que administrar como todos os outros. Portanto, não há milagre, não há uma questão que ele possa fazer de forma diferente, né? Portanto, serão momentos difíceis também para o governo do estado do Rio de Janeiro, e eu torço que ele consiga safar de uma forma satisfatória para a maioria da população, né? Ô Ranulfo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você vê risco do governador paralisar no ano que vem as obras de duplicação da ponte em Vamundim, em Macaé, na Barra de Macaé, e a ponte entre São João da Barra e São Francisco da Bapuana? Você acha que vai faltar grana para isso? A impressão que eu tenho, olhando os documentos, é que a chamada dotação orçamentária para a conclusão destas obras já existe, tanto orçamentária como financeira. Eu diria que o risco disto deixar de existir ou desacelerar é muito, mas eu posso afirmar que, de agora em diante, o surgimento de outros novos investimentos, eles vão ser muito raros. Podem escrever o que eu estou dizendo. Meu caro Ranulfo Vidigal, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Direto da Redação. Ranulfo. Alberto, bom dia para toda a galera que está nesse momento nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer enorme. Parabéns para você e para toda a sua equipe, meu amigo. Muito obrigado, Ranulfo. Ranulfo Vidigal, economista, e você confere os artigos de Ranulfo Vidigal em portalview.com.br e também em diariodaguanabara.com.br ou dgrj.com.br.